A morte será o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 26, 54 e 55. Este é o grande capítulo da ressurreição. Aqui encontramos as palavras consoladoras do apóstolo Paulo em relação ao último inimigo a ser vencido, que é a morte. Não fomos criados para morrer. A morte entrou no mundo como o salário do pecado. Um duro e doloroso salário, diga-se de passagem. Contudo, podemos encontrar no comentário do Dr. Shedd sobre essa passagem algo que nos traz grande alegria. Diz ele: a morte será destruída com efeito retroativo, devolvendo a vida a todas as suas vítimas, de todos os tempos. Aqui cabe um alto e sonoro aleluia. Os versículos citados nos trazem 3 verdades consoladoras em relação à morte. A morte será o último inimigo a ser vencido, a vida vencerá a morte e o poder de ferir da morte será neutralizado. Sim, a morte está com os dias contados. Enfim, a morte morrerá para sempre. Será tragada pela vitória que é o próprio Cristo. A ressurreição dele nos aponta esta realidade, é o penhor, a garantia da nossa própria ressurreição. Jesus, diante da notícia da morte de seu amigo Lázaro, chorou. Ele é alguém que entende de sofrimento e sabe bem a dor causada pelo horror do aguilhão da morte. E logo foi para despertar seu amigo adormecido pelo torpor da morte. Só ele, que é a ressurreição e a vida, poderia fazer isso. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Um dia o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, não passaremos mais pela dor de enterrar os nossos mortos, pois eles e nós viveremos eternamente. O apóstolo Paulo nos traz também palavras consoladoras, como é difícil permanecer aqui nessa terra, nesta plataforma de constantes embarques e desembarques. Haja graça e coração. Uns chegam, outros partem. As chegadas sempre são motivo de alegria, as partidas sempre destroçam nossos corações, não importando a idade dos que partem. Como tentamos, em nossas débeis estratégias humanas, fazer com que os nossos queridos permaneçam, mesmo em meio a grandes sofrimentos. Às vezes até de uma maneira egoística, tentamos botar frágeis vírgulas onde Deus determinou que fosse um ponto final. Chegamos na terra com o nosso passaporte já carimbado para o dia da partida. Mas o passaporte não fica conosco, e sim nas mãos do Supremo Condutor do trem da vida. E só no dia da partida ouviremos o alto-falante celestial anunciar o nome, e aí só nos resta partir. Deste lado da eternidade, ciclos precisam se fechar. O que essas palavras consoladoras nos ensinam nesses dias de muitas partidas? Nada acontece fora da hora. E chega um momento que precisamos partir, sim, por nós mesmos e pelos nossos queridos. Contudo, não antes de completar a carreira e combater o bom combate da vida, e no caso de muitos, guardar a fé, sem a qual não veremos ao Senhor. Saber que nossos queridos adormeceram no Senhor consola demais nossos corações. Chegará o momento em que se perguntará: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Já não haverá mais aguilhão, nem dor ou lágrimas. Na presença do Eterno haverá plenitude de alegria e delícias perpetuamente, e a morte morrerá eternamente. Já não causará mais dano algum. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.